Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar os exercícios sobre as aplicações das leis de Newton, né? Como nós vimos na última videoaula, nós começamos a aplicar as leis de Newton nas questões que aparecem por aí em livros, concursos e etc, tá? Mas, né, nós não paramos naquela videoaula. Nós continuaremos hoje em algumas outras videoaulas falando sobre esses exercícios, aplicando tudo aquilo que nós já vimos sobre as leis de Newton, tá? Então, antes de começar a nossa videoaula, não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Se por um acaso já é inscrito e não ativou o sininho, ative também para receber as notificações de novos vídeos. E também já deixe o seu like aí embaixo. Show? Então vamos para o nosso conteúdo. Bom, como eu falei, nós estamos vendo as aplicações das leis de Newton, tá? E aí, nós vimos na última aula um problema, na verdade, com os blocos horizontais, tá? Então, apenas movimento na horizontal. E hoje nós vamos ver um problema na vertical, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre a máquina de Atwood. E a máquina de Atwood nada mais é do que um sistema de roldanas, tá? E hoje nós vamos ver um sistema bem simples, bem simplificado, apenas 2 blocos e uma roldana, tá? Nas próximas videoaulas, nós vamos aplicar para outros tipos de roldanas, tá? E nós vamos também generalizar, beleza? Bom, mas lembrando de como nós resolvemos problemas que envolvem as leis de Newton. Nós temos que, primeiro, separar cada força que atua em cada bloco, tá? Nós temos que identificá-las. Identificando essas forças, nós temos que aplicá-las na segunda lei de Newton. Aplicando na segunda lei de Newton, nós resolvemos o sistema de equação para determinar o que é pedido. Nesse caso aqui, eu estou dando como exemplo, né, essa máquina de Atwood, que tem um bloco A numa extremidade de uma corda. Essa corda passa por uma roldana e ela se liga a um bloco B, tá, que também tem suas características. Então, nesse caso aqui, nós temos dados MA igual a 3 kg e MB igual a 2 kg, qual a aceleração de cada bloco? E aqui ele fala para usar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, primeiro, vamos analisar aqui o movimento que vai ocorrer. Esse movimento vai ser na vertical, onde o A vai estar descendo. Por quê? Porque a massa dele é maior. E o B vai estar subindo, tá? Então, aqui, tudo que nós considerarmos para baixo será positivo. E nesse caso aqui, tudo que nós considerarmos para cima será positivo. Então, note que aqui já tem uma separação. É como se eu tivesse um sistema do lado direito e um sistema do lado esquerdo, tá? Então, quais são as forças atuando no bloco A? É isso que a gente vai fazer primeiro. Primeira força, força de tração. É a força que está segurando o bloco A aqui na corda, tá? É a corda segurando o bloco A. E para baixo, nós temos a força peso do bloco A, PA. Beleza? Então, para esse caso aqui, nós já podemos montar a segunda lei de Newton, que vai ser o quê? Lembrando, aqui, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica.
Então, força resultante. Nota que aqui o movimento acontece na vertical, então a força, peso e a tração, elas têm influência no movimento. Lembrando que aqui eu falei que tudo que tivesse para baixo seria considerado positivo. Então, eu vou ter PA menos quem? A tração. E nota que aqui, diferentemente do exercício da aula passada, eu nem me preocupei em colocar TA. Por quê? Porque a gente já sabe que aqui a tração vai ser a mesma no bloco A e no bloco B, uma vez que o bloco A e o bloco B estão ligados pelo mesmo fio, beleza? Então, ó, isso é a força resultante, PA menos a tração, igual a quê? A massa do bloco A, que é ele que está sendo analisado, vezes a aceleração. Então, nós temos o que aí? Agora, PA menos T igual a massa de A vezes a aceleração. Agora, para o bloco B, nós temos o que? A tração também para cima e o peso do B para baixo. Peso do B para baixo. Então, beleza. Também já posso montar a segunda lei de Newton para esse caso, para o bloco B. Então, nós temos aqui, ó, aqui lembra que eu falei, eu dividi o sistema no meio, porque o movimento de B está para cima. Então, vou considerar tudo aqui que está para cima positivo. Então, vai ficar tração. Agora, o peso do B está para baixo, menos o peso do bloco B, tem que ser igual a massa de B vezes a aceleração. Beleza? Então, montamos o nosso sistema de equação. E como nós vamos resolver esse sistema? Nós vamos somar as equações. Olha, aqui eu tenho PA, mas eu não tenho PA aqui embaixo. Então, vou repetir aqui, ó, PA. Agora, tá vendo aqui, ó, menos a tração, mais tração. Elas vão se anularem. Então, tração morreu aqui nessa resolução do sistema. E aqui eu não tenho peso de B, então só menos peso do bloco B. Igual a quem? Massa de A vezes A, mais a massa de B vezes A. Massa de A vezes A, mais massa de B vezes A. Então, quem é o peso do bloco A? O peso, lembrando, gente, que o peso ele é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso do bloco A ele vai ser a massa de A, que é quanto? 3, vezes a aceleração da gravidade, que ele manda considerar 10. Então, vezes 10. Então, o peso de A, 30 newtons. Então, ó, peso de A aqui, 30. Então, 30. Menos peso de B. Peso de B é a massa de B vezes a aceleração da gravidade. 2 vezes 10, que vai dar 20 newtons. Então, 20 newtons aqui, igual massa de A. Quem é a massa de A? 3. 3A mais massa de B. 2. 2 vezes A, 2A. Então, ó, 30 menos 20, 10, é igual a 3 mais 2, 5A. Então, 5 aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por 5 igual a aceleração. Então, a aceleração vai ser o quê? Igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, note aqui que nesse caso, né, a conta foi simples também. A gente não dificultou ainda, tá? São os exercícios bem iniciais para a gente poder entender o que está acontecendo, entender todo o conceito. Beleza? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Fique com a gente, não perca as próximas videoaulas, tá? Então, até a próxima videoaula, gente. Tchau, tchau.